Obrigado, Sra. Presidente. O processo de substituição do Diretor-Geral do FMI é indissociável das dificuldades e contradições hoje enfrentadas pelo sistema capitalista, em face do aprofundamento da sua crise. Esta alteração, em curso numa das instituições de cúpula do sistema, é indissociável da disputa entre diferentes frações do grande capital em que emergem contradições entre as grandes potências. É inseparável também da questão não resolvida da reforma do sistema monetário e, com ela, da guerra monetária em torno da disputa da hegemonia do dólar no plano mundial. Guerra cujas consequências, como poderemos ver na União Europeia, são despejadas sobre as costas dos trabalhadores e dos povos da periferia. Sem iludir em momento nenhum as pesadas responsabilidades da social-democracia e o seu compromisso de há muito com o neoliberalismo, este processo é inseparável ainda do confronto entre os que se vão rendendo à evidência da necessidade de alguma reestruturação das dívidas na zona euro e os que forçam uma fuga em frente para novas formas de ingerência institucionalizada de cariz abertamente colonial. Uns e outros comprometidos, em todo o caso, com novos patamares de exploração e de opressão dos trabalhadores e dos povos. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Estamos perante uma peça mais do edifício da política comercial da União Europeia. Um edifício que vai crescendo a olhos vistos, com consequências que afetam profunda, mas distintamente, os diferentes Estados-membros. Os acordos que dão expressão concreta a esta política assentam fundamentalmente no livre comércio, cujos objetivos e efeitos são bem evidenciados pela retórica que se lhe associa, a dos interesses ofensivos, como se de uma guerra se tratasse. São acordos que carecem cada vez mais de legitimidade democrática, já que são negociados quase sempre no maior secretismo, nas costas dos cidadãos, procurando ocultar os seus impactos económicos, sociais e ambientais, fugindo ao debate informado e ao esclarecimento. E assim é, mais uma vez. Com as negociações numa fase que se diz ser bastante avançada, e com conclusão prevista ainda em 2011, estão ainda por discutir em toda a sua extensão os seus impactos setoriais e por país. O seu conteúdo não é novo. Abertura de mercados, liberalização dos serviços, incluindo os serviços públicos, crescentemente mercantilizados à mercê de multinacionais, com dificuldades acrescidas impostas aos Estados no exercício da sua função social nestas áreas. As consequências são também bem conhecidas. Domínio de mercados para uns, afetação de sistemas produtivos mais débeis e pretextos acrescidos para ataques a direitos e condições de vida e de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Indiferentes à devastação económica e social causada pelos ajustamentos estruturais com chancela do FMI em países como a Grécia, os senhores desta União Europeia aprofundam a ofensiva e lançam-se agora sobre Portugal com receita idêntica e com incontida arrogância colonial. Em troca de um empréstimo de 78 mil milhões de euros, prepara-se a entrega de empresas e de recursos nacionais, o corte nos salários e nas pensões, num país em que o salário mínimo não chega aos 500 euros, o encerramento de serviços públicos, o aumento dos preços de bens e serviços essenciais e o pagamento, só em juros, de 30 mil milhões de euros, cerca de 40% do montante do empréstimo. Mais de 2/3 destes juros vão para a própria União Europeia. É este o significado da propagandeada solidariedade europeia. A persistência neste rumo levará inevitavelmente ao intensificar da luta social que por toda a Europa e também em Portugal se tem travado. Aqui estamos e estaremos para a apoiar e animar, certos de que é nela que germinará a mudança e se afirmará a alternativa cada vez mais necessária e urgente nesta Europa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Perante o turbilhão de notícias contraditórias sobre a origem deste surto, importa tecer algumas considerações. A primeira para assinalar que mais de 15 dias após os primeiros casos terem sido reportados e mais de um mês após as primeiras contaminações, os sistemas europeus de alerta rápido e resposta não foram ainda capazes de determinar a verdadeira fonte de contaminação, com todos os prejuízos que daí decorrem já aqui mencionados. A segunda para lembrar que este é um caso grave, mas não isolado, de falta de segurança alimentar na União Europeia. Recordo o debate recente que aqui tivemos sobre o problema das dioxinas. Estes casos são indissociáveis de uma PAC que promove modelos de produção intensiva de cariz exportador e que inviabiliza, em lugar de promover, como seria necessário, a produção e o consumo locais, suscetíveis de garantir uma rastreabilidade muito mais efetiva e, logo, maior qualidade e segurança alimentar.
Por fim, impõe-se ressarcir os produtores europeus e não apenas os da área geográfica do surto infeccioso pelos prejuízos que estão a sofrer. Isto deverá ser feito com medidas comunitárias, porque é comum a política agrícola, e não apenas nacionais, dadas as óbvias desigualdades que tal iria gerar. Muito obrigado.